Olá, minhas queridas, meus queridos, todos aqueles meus seguidores que me acompanham, que têm acompanhado o nosso Clube Oséias 6.3. Anteriormente, no início do nosso segundo livro, eu precisei adiar a nossa leitura, porque, como eu falei para vocês, eu passei por um processo de aborto, espontâneo. E aí eu precisei adiar e a gente passou mais para frente a leitura e conforme no estudo eu falei, eu iria gravar um vídeo, para vocês, para contar um pouquinho, do que aconteceu, como é que foi esse processo, tudo que eu passei. Então, eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, para falar um pouco sobre a minha gravidez e sobre o meu processo de aborto. Então, você já dá uma curtida nesse vídeo, você já comenta, compartilhe se você conhece alguém que também passou, está passando por essa perda, pela dor. Então, compartilhe também. Eu espero que possa ajudar um pouquinho a outras mães que também estão passando ou passaram pela mesma dor que eu passei e que está sendo um pouquinho difícil. Então, compartilha para tentarmos ajudar outras mulheres, Hoje eu não vim falar sobre livros, hoje eu não vim com um roteiro pronto, hoje eu não vim com um estudo pronto. Eu vim com a minha história, o que eu passei, há um pouco mais de, acho que tem um mês, não tem nem um mês, de tudo que aconteceu, Então, eu não tô aqui hoje como um especialista, na área da saúde, não tô, mas eu tô aqui como uma mãe, Uma mãe que orou, uma mãe que esperou, uma mãe que amou, mas uma mãe que perdeu. Assim, mais ou menos acho que uns 3 anos, já entrando para 4 anos, eu e meu esposo, nós sempre víamos já esse tempo aí, esses anos, orando, pedindo ao Senhor, desejando, todos os dias em nossas orações, em todas as nossas orações, a nossa pequena filha também, orando, pedindo ao Senhor, por uma bênção, por uma herança. E o Senhor ouviu nossa oração, entendeu o nosso clamor e nos mandou um filho, uma herança. E nós nos alegramos muito, Então, o Senhor me permitiu essa alegria a toda a minha família, que já vimos todo esse tempo, pedindo por mais um filho. Não vou dizer que nós já tínhamos desistido, que nós estávamos desfalecidos na fé, porque em nenhum momento nós sempre acreditamos que o Senhor, Ele é um Deus de milagres e Ele pode todas as coisas. Então, por mais que já fazia muito tempo, muitos anos que a gente vinha tentando e nada acontecia, nós nunca perdemos a fé. E nós sabemos que se fosse a vontade do Senhor, Ele mandaria, Então, no tempo dele, Ele permitiu e a gravidez veio, O tão sonhado positivo veio. Quantas de nós, quantas mamães que estão assistindo esse vídeo ou que vão assistir, não estão passando por isso, Vem aqueles tantos exames negativos, tantas noites de sofrimento. Quando vem o atraso, dá aquela alegria, mas quando faz o teste que dá negativo, vem aquela tristeza, vem aquela angústia, E eu passei por tudo isso, Então foram muitos anos, entre muitos negativos, entre muito choro, entre muita oração, muito clamor, veio o milagre. A graça do Senhor nos alcançou. O Senhor nos visitou. Eu fiz um vídeo, inclusive, de quando eu descobri, que eu fui contar, para o meu esposo, para minha filha. E aí eu falava, para minha filha, o Senhor nos visitou, filha, o Senhor nos visitou. E sempre que o Senhor nos manda filhos, nós temos esse costume de dizer, o Senhor visitou tal família e ali Ele abençoou. No domingo, pela manhã, quando eu estava me preparando para ir para a igreja, eu senti uma forte dor, muito forte a dor no meu ovário esquerdo. E essa dor foi tão forte que eu comecei a passar muito mal, eu suava muito, 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 suava frio. E comecei a vomitar bastante, o que me impediu de ir para a igreja, cultuar ao Senhor no seu dia, que foi justamente no domingo, o dia do Senhor. E meu esposo foi para a igreja com minha filha, eu tomei uma medicação e me deitei para tentar ver se a dor aliviava. Quando a dor aliviou, aí eu fui no aplicativo, que eu tenho de acompanhamento e vi que já estava atrasada 10 dias. Então eu pensei, eu acho que eu vou fazer logo um exame de farmácia para tirar a dúvida, para poder me medicar, para poder ir numa UPA, para poder
continuar o procedimento. Então foi isso que eu fiz. Eu liguei para uma farmácia de plantão e fiz o exame. O que veio? O positivo. Então aquela dor naquele momento ali virou uma grande alegria, né? Então foi um motivo de muita festa, que nós comemoramos muito, 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 muito a chegada desse filho, né? Porque nós acreditamos que era um grande milagre do Senhor. E aí a dor, ela permaneceu. Eu permaneci com essa dor no ovário esquerdo pelo domingo, pela segunda e ainda já com os enjoos, né? Muitos enjoos já, e eu já assim muito feliz. Eu tava feliz até com os enjoos. Eu lembro que eu comentava, nossa, eu nunca pensei que eu fosse ficar feliz até com enjoo, mas eu tô feliz até com os enjoos. Mas a dor, ela persistia e ela não saía. E acreditando eu, como sou leiga, não sou da área da medicina, eu acreditava que eram gases, que era normal, início da gravidez e tudo. Eu também não tive muitas gravidez, eu só tive uma, que é da minha filha. E essa seria a segunda, foi a segunda, então eu achei que era normal. Só que quando foi na segunda, a dor permaneceu e eu já fiquei com um pouco de dificuldade de ir ao banheiro. E a dor foi evoluindo. E quando foi na terça-feira, eu ainda acordei com essa dor. E ainda acordei vomitando. Mas assim, muito feliz, muito radiante, né? O Senhor havia nos visitado, eu ia ter mais um filho da aliança ia chegar. E tava todo mundo, né? Naquele êxtase de quando você quer muito um filho. Mas quando foi na terça-feira, no final da tarde, eu estava esperando o meu esposo, ele foi me buscar no meu trabalho, porque eu já ia para minha primeira consulta. E essa dor no ovário esquerdo, ela aumentou assim de 5 para 100 num intervalo de questão de minutos. O tempo que ele demorou para chegar para me pegar, a dor era só aumentando, aumentando, e eu já estava suando muito frio, já estava com muita vontade de vomitar, já estava passando muito mal. E quando eu entrei no carro, eu falei para ele, né, eu tô passando muito mal. Aí ele já foi dizendo, então vamos pra UPA. No início eu não queria ir, eu achava que era gás. Não, mas é só gás, se eu for no banheiro. Ele disse, não, a gente vai pra UPA. Então quando eu cheguei na UPA, né, eu já comecei a vomitar. E ali eu já fui ficando bem abalada, né, porque a dor foi só aumentando, não diminuía. E de lá eu já segui para o hospital, né, para maternidade, de ambulância, porque eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia me sentar, a dor era muito grande mesmo. E aí foi nesse momento, né, que o decreto do Senhor, que é perfeito, veio para nós, né? Nesse dia o Senhor decretou que o nosso bebê ia partir, para o lado do Senhor. E aí com esse decreto veio a nossa dor, né? E que dor, meus irmãos, e que dor. Eu nunca imaginei que falar sobre isso, que passar por esse período seria tão dolorido, porque muitas vezes nós ouvimos as mulheres falando do aborto, que abortou, que perdeu, e por falta de conhecimento, por falta de entendimento, às vezes até por falta de, vamos dizer que você não passou por aquilo, então você não sabe a sensibilidade, né? A gente diz, ah, mas estava no início, foi só no começo, você não deu tempo nem amar ainda, mas tá tudo bem, você vai ter outro. Mas você só sabe a dor que é, a tristeza, a angústia quando você passa por esse momento. Então, veio aquela dor profunda, uma dor que nos fez chorar. Eu chorei muito, muito, muito quando eu cheguei na maternidade, que eu fui atendida. O médico, ele fez o primeiro toque, ele viu que o colo do útero ele estava fechado. Ali eu já fiquei feliz, porque eu imaginei, né? Não, o colo do útero tá fechado, não tem aborto. Mas a dor, ela permaneceu, nenhuma medicação ela fazia passar. Então eu precisei ficar internada e foi evoluindo ali o quadro, né? Os médicos começaram a desconfiar de uma gravidez ectópica, que é uma gravidez nas trompas, muito perigosa, né, segundo eles, para a mãe, que é uma gravidez que evolui, mas que precisa ser retirada porque está nas trompas, né? E nós sabemos que a gravidez, ela tem que ser no útero. E aí veio todo o sofrimento, né? Porque eu continuei sentindo muita dor, as dores evoluíram bastante.
E tudo aquilo que um dia foi um sonho para mim, que eu sempre sonhei ter um parto normal, e eu não consegui, porque na minha filha, a primeira foi cesárea. Eu comecei a passar por um processo de parto normal de um aborto que estava acontecendo. E eu comecei a sentir muita dor, muita dor. E as enfermeiras me indicaram, vá pro banheiro, fique no chuveiro. Eu não conseguia, eu queria fazer xixi, não conseguia. Então a enfermeira disse, vá pro banheiro, fique embaixo do chuveiro, dê umas voltas. Era como se fosse um processo realmente de um parto normal. Né? A gente sabe que o parto normal, a mulher, muitas vão para o banho quente, ele alivia as dores, né, na lombar, o andar, o caminhar, o movimentar. Então tudo isso eu fazia e tudo isso aliviava as dores. Quando eu me deitava, a dor aumentava. Então, a dor física estava lá, permanente, era uma dor muito grande, muito forte, mas também vinha a dor no coração, né? A dor na alma, a dor espiritual. Mas o tempo todo nós estávamos firmes, nós sabíamos que o Senhor estava conosco, meu esposo estava comigo o tempo todo. E nós sabíamos que o Senhor ia fazer a boa e perfeita vontade dele na nossa vida, independentemente de ser ou não a nossa. E quando foi mais ou menos por volta de umas meia-noite, eu estava com muita vontade de fazer xixi, não saía. Então o médico, ele falou que precisava colocar uma sonda para retirar, para ver se não era também isso, né? Eu estava precisando fazer e não fazia. Eles foram, fizeram todo o procedimento, colocaram a sonda, retiraram a urina, mas não era isso, porque a dor permaneceu. E logo assim que eles terminaram todo esse procedimento, veio, né, aquele processo que nós não desejávamos, nós não esperávamos. O tempo todo nós tínhamos fé de que seria só algum descolamento, alguma dor, alguma coisa de início, mas em nenhum momento a gente já pensou que, não, perdi, tô perdendo. Eu que estava um pouco mais chorosa, né, ali, mais naquele desespero, e aí veio, né, aconteceu de fato aquele parto normal que eu tanto sonhei, mas que foi o aborto. Elas ainda tinham terminado de me limpar, eu ia me vestir, quando eu senti que era como se eu estivesse fazendo, né, na roupa. E aí, quando eu perguntei ao meu esposo, o que é que está acontecendo? Ele saiu correndo para chamar, né, a equipe. Quando a equipe veio, foi onde aconteceu o aborto. Então, eu expulsei naturalmente. Naturalmente, ali em posição de parto normal, eu expulsei, aconteceu o aborto. Então, o médico pediu que as enfermeiras me limpassem e me levassem para um exame, né, uma transvaginal, para poder ele descartar a gravidez ectópica, que eles ainda estavam acreditando que poderia ser. Quando eu fiz, né, fui muito abalada, já chorando bastante, fui para fazer a transvaginal. Cheguei lá na sala com meu esposo e aí, naquele momento, nós começamos a salmodiar ao Senhor. Nós começamos a cantar salmos ao nosso Deus. Eu lembro que ele começou a cantar o Salmo 1 e eu chorando, chorando. Quando ele começou a cantar, né, ali eu fui ficando calma. E aquela dor imensa que estava física em mim, ela foi sendo aliviada, porque o aborto já tinha acontecido e passou, né? A dor passou, saiu, como um parto normal, né? Quando o bebê sai, a dor, ela sai junto. Então, passou. E ali a gente cantando o salmo, meu marido falando, né, me encorajando, que o Senhor estava conosco, que o Senhor continuava sendo bom. Então, foi essa cosmovisão que sustentou a gente, né? O meu coração, ele estava fixo nisso. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. E o meu marido sempre me lembrando, né? Vamos lembrar que a Bíblia nos ensina que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, para nós, estava acontecendo caos. Mas o Senhor, ele governa até no meio do caos. Então, ele governa todas as coisas. Nada acontece fora da sua vontade. Nada foge do seu controle. Nada é sem um propósito. Né? O texto de Romanos 8:28 diz, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, são todas as coisas. Não são só as coisas boas. Também são as coisas ruins. Também é a dor. Também é o luto. Este também coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor.
E só depois que você passa, você começa de fato a entender. Então eu comentava, né, com uma amiga, antes eu falava, mas eu não tinha vivido. E quando você vive essa dor, esse luto de entregar um filho ao Senhor antes mesmo dele nascer, você percebe que de fato todas as coisas que o Senhor fala são verdadeiras. O Senhor é bom, o Senhor está conosco todos os dias, todos os tempos. E nas alegrias Ele está conosco, mas na dor a gente sente que está mais perto dele, mais próxima, como se a gente estivesse nos braços mesmo do Senhor. Então, mesmo que a gente não entendesse, naquela hora eu não entendi muito, né? Eu não questionei, o meu esposo não questionou, nós em nenhum momento questionamos ao Senhor por quê? Porquê de tudo aquilo? O porquê que Ele havia nos dado, a bênção que a gente tanto orou, e pouco tempo depois Ele já levou para Ele. Não, nós não questionamos em nenhum momento. Nós procuramos o tempo todo ser gratos por Ele ter nos mostrado que sim, que eu ainda sou fértil, que eu ainda posso gerar, que sim, que Ele nos deu dias felizes, mesmo sendo poucos, que sim, que Ele nos permitiu ser pais de uma segunda criança, que nós não sabemos o sexo, mas nós já amávamos, já tinha nome, já tínhamos planos. Então, o Senhor sabe todas as coisas e foi muito bom esse tempo. Foi de crescimento. Então, mesmo que a gente não entenda, mesmo que nos feriu, mesmo que nos fez chorar muito, 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 o Senhor estava o tempo todo conosco, consolando as nossas lágrimas, consolando a nossa dor. E o próprio Jesus chorou, né? Quem somos nós para não? Mas não significa que essa dor, ela não é sem sentido, né? Então, quando você viu uma mamãe que perdeu um bebê, uma mamãe que abortou, mesmo assim, depois que ela descobriu, logo em seguida, então, saiba que ela está sofrendo, que é uma dor gigantesca, que uma parte dela foi, que foi o filho dela, amado, querido, planejado, que se foi. Mas não pense nunca que, nossa, que Deus cruel, que Deus ruim, que Deus é esse que dá e toma ao mesmo tempo. Não. Deus é sábio, é poderoso, é soberano. E Ele escreve uma história muito maior do que aquela que a gente possa imaginar. Então nós cremos que o Senhor, Ele tem escrito uma história para nós, uma história muito maior do que aquela que nós pedimos. E que o nosso filho tão amado, tão planejado, tão querido, tão comemorado, ele está agora ao lado do nosso Deus, do nosso soberano Deus, contemplando face a face, cantando com os anjos. Então, nós nos alegramos muito com isso. Então, a chegada do nosso filho, a comemoração não foi um acidente, não foi de qualquer jeito, não foi um acaso, foi tudo planejado pelo Senhor. Antes mesmo de eu nascer, antes mesmo dessa criança ser planejada, o Senhor já tinha preparado tudo. Então nós sabemos que o Senhor colocou ele no meu ventre, permitiu esse momento. E o Senhor levou. Então, bendito seja o nome do Senhor, né? O livro de Jó trata de tudo aquilo que Jó perdeu. Família, bens, filhos, a própria saúde. Mas Jó, ele disse o quê? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje eu sinto o quê? Eu sinto saudades, eu sinto vontade de ter novamente mais um, que o Senhor nos abençoe. Eu sinto saudade daquele bebê que eu nem vi, que eu nem sei o sexo, mas eu sinto saudade porque era meu filho, era nosso filho, amado e querido, que nós esperamos ansiosamente aguardá-lo e encontrá-lo na eternidade, né? Então, nossa esperança, ela não está nas circunstâncias, não está no que aconteceu, não está no que pode vir a acontecer. Nossa esperança está em Cristo, que prometeu a nós os céus, uma morada eterna. A nossa esperança não está aqui. Nós não estamos enraizados aqui. Aqui nós somos peregrinos, somos estrangeiros em terra estrangeira. Nós não somos daqui. Então, nossa esperança está no caráter imutável de Deus. Ele não muda, então ele não deixou de cuidar da gente. Ele não deixou de nos amar. Ele não tirou os olhos da nossa família e da nossa casa. Ele continua sendo bom. Pelo contrário, todo o tempo nós vimos o cuidado do Senhor na nossa vida.
na equipe da UPA, na equipe do hospital, nos familiares, nos amigos, o abraço, a acolhida, o cuidado, tudo isso a gente sentia a mão de Deus. O Deus que decretou todas as coisas, o Deus que enviou seu próprio filho para morrer por mim, por você que está assistindo esse vídeo. Ele levou o meu filho. E eu estou dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Então, minha irmã, se você também está passando por isso, não acredite que o Senhor te abandonou, não acredite que o Senhor lhe deu uma promessa e tirou de você. Porque muitas vezes, minhas queridas, é no vale mais profundo da dor, muitas vezes é no vale profundo da morte que nós nos encontramos de fato com o Senhor. É no vale da angústia, do choro, do luto, que nós temos esse encontro de verdade com o Senhor, porque muitas vezes nós o conhecemos somente de ouvir falar. E nós precisamos conhecer de andar com Ele lado a lado. E aí muitas vezes nós só andamos com o Senhor na dor, na luta. Nossa fé, ela nos lembra que nada é por acaso. Tudo é um propósito. E nem a luta e nem a dor podem nos separar do nosso amor pelo nosso Deus. Porque Ele nos promete enxugar toda lágrima dos nossos rostos. Ele promete cessar toda dor da nossa alma, do nosso corpo. Mas até lá nós caminharemos em meio a lutas, em meio a dores, mas a nossa fé não pode desfalecer. Nós não podemos deixar de acreditar no nosso Deus. Nós devemos descansar os nossos corações. Então, se você está passando pelo que eu também passei, minhas queridas, se você conhece alguém que também está passando por isso, o que passou, mas ainda não conseguiu superar, Deus continua no seu alto e sublime trono, reinando soberanamente, com o controle da vida de todas as pessoas. O Senhor não perde o controle das nossas vidas em nem um momento. Nunca perdeu, nem perderá. Então, a minha esperança, ela está na aliança, na providência de Deus. Foi essa mesma providência que me permitiu engravidar. Foi essa mesma providência que me permitiu devolver o nosso filho para o Senhor. E essa mesma providência que me permite estar aqui hoje falando para vocês com o coração aberto. Tudo que eu passei, do período do luto, do pós que vem, né? A gente, por vezes, não consegue falar, as lágrimas vêm, a gente segura, elas saem. Às vezes dá vontade de ficar quietinha no canto, não falar com ninguém. Outras vezes você quer falar com todo mundo, você quer desabafar. Mas é no mais íntimo, na oração, no joelho no chão, na leitura da palavra, que você tem um encontro com o Senhor, que Ele te consola de fato. O Senhor diz em Gênesis 17:7, serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então, os nossos filhos, eles não são nossos, eles são do nosso Deus. E foi a esse Deus que eu entreguei o meu filho. E a dor permanece. A dor permanece, ela vai virando saudade, por vezes você pensa como seria, já tinha nome, já tinha um lugarzinho especial na casa, mas você se consola no Senhor. E o Senhor, Ele permanece bom, Ele permanece sendo Deus, Ele não deixa de ser. Nós precisamos estar sempre fixadas nessa fé, nesse entendimento, tendo essa certeza. Ele continua sendo bom. Deus é o grande Criador de todas as coisas. Ele sustenta, dirige, dispõe, governa todas as criaturas. E isso inclui a nossa dor também. Então, eu deixo aqui essa mensagem de mãe para outras mães que passaram por essa dor, que estão passando. Eu quero que você saiba que o Senhor está com você, vocês não estão sozinhos. O Senhor caminha lado a lado com vocês. Manda esse vídeo para todas as mulheres que você conhece, passaram por essa perda, ou que estão passando por esse processo, para que elas tenham essa fé renovada, para que essa palavra possa ajudá-las. Que o Senhor continua sendo bom, Ele continua sendo Deus e governando soberanamente todas as coisas, independentemente se ruins, se boas.
o Senhor está conosco todos os dias. Ele prometeu que não nos desampararia, nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. E o Senhor não é homem para que minta. Então, abrace, chore com a sua irmã, esteja com ela, do lado dela, passando por esse momento. É muito importante a presença, né, da família, dos amigos, para que a gente se sinta acolhida, amada. E a palavra do Senhor o tempo todo, para que a gente não venha esquecer e nem questionar em nenhum momento o nosso Deus. Muito obrigada, minhas queridas. Fiquem com Deus. E logo em breve teremos o estudo do primeiro capítulo do livro. Então, nos sigam para o próximo estudo. Beijo, tchau, tchau.